Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falarmos de um dos temas mais importantes da história da República Brasileira, Era Vargas, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre esse período que vai de 1930 a 1945 e que está dividido em três fases. A primeira delas, o governo provisório, de 30 a 34, e depois o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E, por último, a ditadura do Estado Novo, que tem início em 1937 e vai até 1945. Então, nós decidimos dividir esse período em três aulas, sendo essa primeira aula sobre o governo provisório. E nós vamos começar agora. Vamos lá? Então, era Vargas, né? Uma curiosidade. Getúlio Vargas é o presidente da República Brasileira que mais tempo vai ficar no poder. 15 anos, tá? Só outra pessoa, durante toda a história do Brasil, aí não foi no período republicano, mas no período monárquico, ficou mais tempo que Getúlio no poder, que foi Dom Pedro II, tá bom? Uma curiosidade. Vamos adiante. A Era Vargas, 1930, 1945. Esse período está dividido em três fases, cada uma delas com suas particularidades, né? A primeira fase tem início em 1930 e vai até 1934, como já foi dito. É chamada de governo provisório, é quando Getúlio Vargas chega ao poder, né? E a ideia aqui era que Vargas governasse o Brasil de fato provisoriamente, mas isso não aconteceu. Outra coisa importante, né, que é importante comentar e lembrar, é que Vargas chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, né? Vocês devem lembrar, na aula sobre a República Velha, Getúlio Vargas sai derrotado de uma eleição, é claro que fraudada, como era comum na época, e por meio de um golpe de Estado, após o assassinato de João Pessoa, Getúlio chega ao poder com o apoio do Exército. Mas isso é um outro tema. A segunda fase da Era Vargas é o governo constitucional, que tem início em 1934, né? Depois de uma outra revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, né? Que Getúlio Vargas entra em choque com os paulistas, né? Porque São Paulo não aceitava a forma centralizadora com que Vargas estava governando o país, e junto com outros estados da federação, se organizaram para promover um golpe contra Getúlio Vargas, né? De certa forma, tirar Getúlio do poder, mas que, no fim das contas, São Paulo vai ficar sozinho nessa guerra, leva a pior, mas, ironicamente, tem os seus anseios atendidos pelo presidente da República, que era a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de novas eleições, às quais Vargas sairia eleito presidente da República novamente, só que por meio de eleições indiretas, ok? Então, esse governo constitucional ele vai de 1934 a 1937, ele deveria governar até 1938, mas por motivos que conheceremos durante a aula, ele decide se dar um golpe, né? Isso mesmo que você entendeu, um alto golpe, e permanece no poder em um governo que fica conhecido como ditadura do Estado Novo, que tem início em 1937 e vai até 1945. Vamos lá? Estado centralizado. Ao criar um Estado centralizado, em que os interesses estaduais deviam submeter-se aos interesses nacionais, a Era Vargas pôs fim ao poder das oligarquias, ao mesmo tempo substituindo os antigos coronéis por uma política paternalista de Estado, buscando conceder direitos básicos, principalmente ao operariado urbano. Getúlio criou condições para o desenvolvimento do populismo, por meio do qual a população era manipulada a favor dos interesses de um líder ou grupo. Com a política trabalhista, soube aproximar-se da população, criando condições, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento industrial.
A habilidade política de aproximar-se do operariado, controlar a burguesia industrial e submeter as oligarquias serviu para Getúlio Vargas fortalecer o poder pessoal e consolidar o Estado populista no Brasil. Como vocês podem ver, Getúlio Vargas era um grande articulador político, né? E ele conseguiu, ao mesmo tempo que derrotar as oligarquias brasileiras, né? Ele consegue agregar ao seu redor tanto o operariado quanto a classe burguesa, vamos dizer assim, os ricos industriais da época, certo? Contexto internacional. Tudo isso estava acontecendo no Brasil, né, na década de 30, e como vocês sabem, o mundo tinha acabado de sair da crise de 1929, que vai criar condições para o surgimento desse fenômeno político chamado de populismo. Vamos lá. A crise de 1929 criou nos países periféricos do sistema capitalista condições para o desenvolvimento industrial, pois, contraditoriamente, como não tinha uma burguesia forte para assumir a liderança no processo de industrialização, nem um operariado organizado para esse novo momento, o Estado assume a iniciativa tanto do desenvolvimento industrial quanto da organização do operariado. Então, as condições criadas pela crise de 29 para a burguesia e para que os industriais emergissem como uma forte força econômica, ela foi aproveitada, na verdade, pelo governo. O governo Vargas, nesse caso aqui, foi o promotor dessa, vamos dizer assim, dessa evolução econômica ou industrial ou trabalhista no Brasil. Nesse contexto, na América Latina, nasce o populismo, um modelo político, social e econômico em que o Estado, ao mesmo tempo que apoia o empresariado, como eu comentei lá atrás, aproxima-se da classe operária por meio da organização dos sindicatos e de uma legislação trabalhista, né? Caso que não tinha no Brasil ainda da época, legislações trabalhistas, ok? Getúlio Vargas no Brasil, Juan Domingo Perón na Argentina e Lázaro Cárdenas no México são os principais representantes desse modelo populista. Ao assumir o governo, Getúlio tomou de imediato algumas medidas. Primeiro, dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Nomeação de interventores em substituição aos presidentes estaduais e prefeitos. Você deve estar estranhando, né? Presidentes estaduais, gente, era assim como eram chamados governadores, tá? Eram presidente de estado ou presidente de províncias. E esses governadores, assim como os prefeitos, foram substituídos por interventores, por pessoas indicadas pelo presidente da República. Em seguida, ele criou alguns ministérios, tá? Não confunda, o nome é longo, mas não é mais de um ministério ou mais que 2 ministérios. É apenas um, preste atenção. Educação e Saúde Pública e Trabalho, era um ministério. Indústria e Comércio, outro ministério, tá bom? A novidade aqui é educação. Não havia Ministério da Educação, como não havia Ministério do Trabalho, como eu já disse antes, também não havia legislação trabalhista na época, tá? Vargas inovou nisso também, tá bom? Então a CLT que nós ainda temos hoje, né, com algumas alterações, é claro, foi idealizada e foi institucionalizada por Getúlio Vargas, ok? Continuando. Distribuindo ministérios, também foi outra atitude dele, concedendo poderes aos líderes tenentistas por meios de interventorias estaduais. Então, os líderes do movimento tenentista que ajudaram Vargas ao chegar ao poder na chamada Revolução de 30, eles foram agraciados com cargos públicos, né? Nada diferente do que ocorre hoje, tá bom? Então, esses tenentes, eles receberam interventorias estaduais, se tornaram governadores de estados e governavam, claro, em sintonia com o líder máximo da República, que era o presidente, criando uma política social para o operariado
apoiando a industrialização e defendendo o setor cafeeiro. O presidente habilmente fortalecia seu poder pessoal no comando da nação. Então, como a gente está vendo desde o início, Getúlio Vargas agradava a gregos e troianos. Ele tanto agregava o empresariado como a classe operária, os trabalhadores, né? Não é à toa que o cara vai ser chamado de pai do pobre. Por isso, aquela política paternalista dita lá atrás, né? Como quando nós começamos essa aula. De outro lado, a clara demonstração de desinteresse por parte de Getúlio em convocar eleições e o ressentimento dos paulistas pelo afastamento do poder levaram a conflitos mais sérios a partir de 1932. O que é que esse texto está dizendo? Que, apesar de Vargas agradar a muitos, né, agradar aos seus apoiadores, agradar a classe operária, os paulistas estavam descontentes, né? E não era à toa. Os paulistas tinham governado o Brasil até aquele momento, né? Desde 1889, quem governava esse país era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, né? Primeiro, na chamada República da Espada, né? E depois a partir da República das Oligarquias, quando o poder de São Paulo e de Minas Gerais vai se acentuar mais ainda. E aí, com a Revolução de 30, eles perdem essa hegemonia e Getúlio Vargas chega ao poder de forma provisória, né? Todos achavam que Getúlio ia ficar, de fato, por um curto período de tempo. Mas o governo de Getúlio se estendia cada vez mais e Getúlio colocava interventores em São Paulo que não eram paulistas. Isso feria tanto o orgulho de São Paulo, né? O orgulho, o espírito do paulista, como eles ficavam com um sentimento de revolta muito grande, né? E daí surge desse sentimento um movimento muito forte chamado de Revolução Constitucionalista. E que movimento foi esse? Vamos adiante. Diante das dificuldades encontradas pelo governo em amenizar os efeitos da crise no país e das medidas tomadas em relação a São Paulo, ocorreu a união da antiga oligarquia do Partido Republicano Paulista com os novos políticos do Partido Democrático que haviam apoiado a ascensão de Getúlio Vargas. Então, alguns daqueles políticos que tinham apoiado a ascensão de Getúlio Vargas começaram também a se rebelar contra Vargas e se uniram com os paulistas para tentar tirá-lo do poder. E o que eles fizeram, né? Eles se uniram e formaram a FUP, Frente Única Paulista, em oposição ao governo central. Os paulistas estavam insatisfeitos com os interventores que eram nomeados para o Estado e exigiam um interventor que fosse paulista e também civil. Havia também a questão cafeeira, uma vez que Vargas tornou a gestão do negócio de café responsabilidade federal. Isso aconteceu com a criação do Conselho Nacional do Café em 1932. Tá? Então, não é novidade para ninguém aqui que São Paulo se tornou, né, no final do século XIX, início do século XX, o maior produtor de café do país, né? E o café se torna o principal produto de exportação do Brasil. E era muito importante para a economia paulista, né? E a partir de 1932, isso passa a ser responsabilidade do Estado Nacional, do governo federal. E isso também vai deixar os paulistas descontentes. Tudo isso motivou a insatisfação em São Paulo. Um movimento de oposição foi ganhando força e tomou ares de separatismo. Os paulistas esperavam ter o apoio de mineiros e gaúchos, também insatisfeitos com Vargas. Mas quando a rebelião iniciou-se em 9 de julho de 1932, os paulistas lutaram sozinhos. Essa rebelião de São Paulo recebeu o nome de Revolução Constitucionalista de 1932. Entre outras coisas, a Revolução Constitucionalista de 1932 reivindicava a elaboração e promulgação de uma nova Constituição e eleições para a presidência da República, certo? A 23 de maio, numa manifestação diante de um clube tenentista na capital paulista,
4 estudantes foram mortos: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade, dando origem à sigla MMDC, símbolo da luta revolucionária dos paulistas. A Revolução Constitucionalista. Houve considerável mobilização após esses assassinatos, né, da sociedade paulista, havendo alistamento voluntário, mulheres doando joias para que elas fossem usadas na aquisição de armamentos e etc. A luta, porém, não durou muito. Os paulistas foram derrotados após quase 3 meses de luta. Em 1º de outubro, renderam-se ao governo. Então, acontece algo muito curioso nessa batalha, né? Apesar de que os paulistas foram derrotados pelas tropas federais, Getúlio Vargas acabou cedendo algumas reivindicações deles, né? Vargas acaba convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, elaborando uma nova Constituição e promovendo eleições, só que indiretas, e sendo novamente eleito. Desculpa, novamente não, porque até aquele momento ele não tinha sido eleito, né? Ele entrou no governo indicado pelos militares de forma provisória, só que ele estava lá até o ano da Revolução, 1932, né? E vai ficar por mais algum tempo, como a gente vai ver. Vargas tomou medidas enérgicas para prender e exilar as lideranças do movimento, mas também cedeu a algumas reivindicações de paulistas. Assim, foi nomeado um paulista e civil para a interventoria e foi prometida pelo governo a realização de eleições para a formação de uma constituinte em 1933, ou seja, uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É um corpo de legisladores ou deputados que vão elaborar um novo texto constitucional. Constituição de 1934. A Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos a 10 de novembro de 1933 e a 16 de julho de 1934 era promulgada a nova Constituição brasileira, cujas principais características eram o que estabeleceu essa nova Constituição. O regime de governo no Brasil seria presidencialista, né, organização política federalista, extinção do cargo de vice-presidente, voto secreto, voto feminino, que é uma novidade dessa Constituição, tá? A mulher no Brasil só vai ter direito a voto e a ser votada a partir dessa Constituição de 1934, então está aí, voto feminino. Representação na Câmara classista, né? Representação de classes profissionais na Câmara como deputados. Restrição à imigração e nacionalização da imprensa e de empresas de seguro. Propriedade nacional sobre o subsolo, sobre as riquezas encontradas no subsolo e legislação trabalhista, legalização de legislações trabalhistas para o Brasil, tá? Então, essa é a Constituição de 1934 e aqui, em 1934, acaba essa primeira fase do governo de Getúlio Vargas. O governo provisório foi encerrado quando a nova Constituição foi promulgada em 1934. A nova Constituição inspirou-se na Constituição alemã do período da República de Weimar. Essa Constituição também gerou irritação em Vargas. Por que Vargas se irrita com o texto constitucional que ele mesmo aprova, né? Eu já adianto, já respondo. Porque o texto constitucional colocava validade ao governo de Vargas. Dizia quando o governo acabaria, e seria 1938. Por que é que eu estou antecipando essa informação? Porque durante o governo constitucional, que seria mais 4 anos, Getúlio Vargas ele vai criar mecanismos para se manter no poder.
vamos lá ver como isso acontece? Essa Constituição também gerou irritação em Vargas por ser bastante liberal e porque colocava um fim à sua trajetória como presidente do Brasil. Com a promulgação da Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente presidente do Brasil, mas em 1938 teria que entregar o poder para outro político. Olha só, quando eu falei de validade, em 1938 ele teria que entregar o poder a outro político, uma vez que estava impedido de disputar a reeleição, né? Nesse período ainda não tinha um mecanismo da reeleição. Então, lá na frente vocês vão ver que Vargas ele vai encontrar meios, mecanismos de permanecer no poder. Eu até já adiantei isso no início dessa aula, né? Bem, então hoje nós ficamos por aqui. Por favor, se você gostou da aula, se inscreva nesse canal, dá um likezinho e ajuda esse professor que vos fala. Muito obrigado e até o próximo capítulo, Governo Constitucional. Até mais.